Bom dia. O que foi que aconteceu? Eu dormi bem, mas sexta-feira bateu pessoas, foi? A prova tava difícil de sexta? Tava? Como? É impossível prova de cálculo ser difícil. A prova não tá fácil? Fácil. Pra quem estudou, dava pra fazer bem, né? Sim ou não? Aposto que vocês esperavam que teria questão de L'Hopital na prova, né? Aposto. Eu fiz questão de não colocar. Eu sabia que vocês iam pensar assim. Que é pra vocês estudarem tudo. Estudar tudo, absolutamente tudo. Tá? Sexta-feira a gente tem de novo, né? E isso que é legal. Sexta-feira tem de novo, as emoções se renovam, né? E quem perdeu a prova já sabe que tem até quarta-feira para entrar com requerimento, tá bom? Para solicitar a prova de segunda chamada. E essa prova de segunda chamada ela é feita lá no final, quando fecha o ciclo para a segunda avaliação, tá bom? Vocês já receberam a lista hoje, certo? Lista de exercício e entrega próxima segunda, tá bom? Mudou as datas de entrega, né? Isso. Vocês recebem a lista segunda e entrega nas segundas. Agora, diga. Você pode entregar até às 11h59. Não vai arriscar a mandar nesse horário. Sempre, as pessoas sempre que tentam entregar depois das 11, sempre acontece alguma coisa. Sempre. Das mais absurdas possíveis. O cachorro estava dormindo, ele resolveu acordar e comer a tua lista. Sempre acontece isso, né? A energia vai embora. O celular, na hora de tirar foto, ele trava. Simplesmente ele quer atualizar tudo naquele momento. Acontece de tudo, nunca faça isso, tá? Sempre acontece, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é uma das aulas mais importantes. Assim, mais importantes mesmo no estudo de cálculo, tá? É onde você vai começar a ter um pouquinho de noção do que são pontos de máximos, pontos de mínimos, máximos globais e máximos relativos, tá? E esse é o primeiro passo de uma aula super importante, que é a aula de construção gráfica, tá? A gente vai ter uma aula aqui, por exemplo, daqui a umas 2, 3 aulas, a gente vai ter uma aula em que o intuito vai ser pegar uma função e estudar tudo dessa função. Saber os intervalos de crescimento e decrescimento, saber os pontos de máximos e mínimos, saber os pontos de inflexão e conseguir construir o gráfico dessa função. Saber as regiões de concavidade, tá? Para fazer uma questão dessa, a gente leva quase uma aula toda, tá? E uma questão dessa certamente vai estar na tua prova. Claro que não vai levar mais de 30 minutos para fazer, porque você vai ter só 30 minutos. Então, a gente elabora uma questão que seja mais simples de ser feita em 30 minutos, tá? Mas é uma questão muito, mas muito completa. Se você consegue resolver problemas desse tipo, você pode, de fato, dizer assim: eu aprendi um pouquinho de cálculo, tá? Que é o que nos interessa. Você ter essa noção de chegar no meio do curso e poder dizer, eu já aprendi um pouco de cálculo. Tá? E depois vai vir a parte de integração, que já tende a ficar cada vez mais fácil. Tá bom? Então vamos falar de pontos de máximos e mínimos. Não definir necessariamente o que seriam esses pontos de máximos e mínimos. Então, a nossa aula de hoje é para pensar matematicamente em coisas assim. Suponha que eu tenho algo assim. Suponha que esse seja o gráfico de uma certa função. Tá? Nós queremos dar formalismo matemático suficiente para que tu consigas identificar quem são esses caras. A, B, esse carinha bem aqui, esse x0, esse x1, esse
x2, tá? Nós queremos dar um formalismo matemático para que você consiga identificar quem são esses caras, tá ok? Intuitivamente, observa que o A, a imagem do A, é esse que eu vou chamar de f de A. Eu te pergunto, aqui pertinho do A, aqui perto do A, tem alguém que tenha a imagem maior em qualquer tamanho? Não importa, pode ser um pequenininho ou pode ser um pedaço bem grande. Tem alguém que tem imagem maior que de A? Perto do A? Não. O A é o cara mais alto, vamos pensar assim, tá? Então, o f de A é o maior valor da função perto do A. Então, perto do A, ele é o maior de todos, tá ok? Então, a gente vai dizer que ele é um máximo nessa região só, tá? E se você olha para o x0, aqui perto do x0 tem um f de x0, tá? O x0 tem a sua imagem, f de x0. Perto do x0, tem alguém que tem imagem menor que f de x0? Não. Então, o x0, ele é um ponto de mínimo nessa região, tá? Agora, esse x1 aqui, ó, esse x1, a imagem dele está aqui em cima, f de x1. Aí eu te pergunto, entre A e x1, qual dos dois tem a maior imagem? O f de x1, tá bom? Então, f de x1 tem uma imagem que é superior à imagem do A, tá? Então, em x1 é um ponto de máximo, inclusive é maior que o de A, tá? Então, o de A só serve localmente. O de x1 também só serve localmente, porque se você compara a imagem de x1 com a imagem de B, B é um valor maior ainda, entende? Tá? Então, o que nós vamos trabalhar é justamente isso, é tentar definir matematicamente o que significa ser um ponto de máximo local e o que significa ser um ponto de máximo global, tá? Sempre as definições são locais e, dependendo da sua análise, você consegue generalizar para todo o domínio da sua função. Tudo bem? Tá? Outra coisa, se você pensa em termos de retas tangentes, supondo esse gráfico aí, ele parece ser um gráfico bem suave. Sempre que eu usar a palavra suave, eu quero dizer que não acontece coisas desse tipo. Não tem bicos, tá bom? Sempre são coisas assim, tá? Isso que eu quero dizer por suave. Se eu disser que não é suave, então pode acontecer coisa desse tipo. Ter bicos, tá? Muito bem, então esse gráfico aqui, ele é suave, tá bom? Então, se você pensa em retas tangentes, se você pega esse ponto, a reta tangente aqui é isso, tá? Se você pega esse ponto bem aqui, a reta tangente está aqui assim, tá bom? Nota que depois do x0, a reta tangente é uma reta crescente. Antes do x0, a reta tangente é uma reta decrescente. No x0, o que você acha que acontece? O que você acha? Se, à medida que eu vou me aproximando de x0 pela esquerda, você concorda que a reta tangente vai tendendo a ficar cada vez mais horizontal? Certo? E depois que passa do x0, ela volta a inclinar novamente, tá? Então, a reta tangente no x0 é natural você pensar que ela é horizontal. Tudo bem? Mas se a reta tangente é horizontal, o que significa em termos de coeficiente angular? É o quê? 0. Mas o coeficiente angular ele não é fruto da derivada? Certo? Então, quer dizer que a derivada dessa função nesse ponto, temos que esperar que seja 0. Tudo bem? E esse é um dos resultados que a gente vai provar hoje, que é conhecido como Teorema de Fermat. Tá? Fermat nada mais é do que um advogado. Um advogado que gostava de cálculo.
assim como vocês. Vocês são engenheiros que são apaixonados por cálculo. Né? São sim, deixa de graça. Então, Fermat era um advogado que, em suas horas vagas, gostava de estudar cálculo. Então, ele foi quem desenvolveu essa ideia de que a derivada dos pontos onde a função tem pontos de máximos e mínimos, ele já esperava que essa derivada fosse zero. E a ideia dele é anterior à ideia de Newton. É isso que é mais interessante. Tá? Só ele não conseguiu desenvolver bem as coisas, porque, afinal de contas, ele tinha outras coisas para fazer. Era advogado, né? Então, vamos lá. Se você vai indo aqui, você vai caminhando agora em direção a x1. Vamos ver se a ideia do Fermat realmente faz sentido. Caminhando em direção a x1, se você pega esse ponto, a reta tangente é uma coisa assim. Tá? Se você pega esse ponto, a reta tangente já é mais assim. E é natural também você esperar que quando você chegar lá no ápice dessa curva, é natural esperar que a reta tangente seja uma coisa horizontal. E se é horizontal, derivada zero. Né? Então, a ideia do Fermat é genial, porque não importa se você está falando de ponto de máximo ou um ponto de mínimo, ele tende a ser captado pelo cálculo de derivada da mesma forma, se você estiver falando em funções suaves. Tá? Se você estiver falando em funções suaves, você vai achar sim que a derivada é zero. Tá? Então, esse é um dos nossos intuitos hoje, é perceber que a derivada, eu não vou colocar aqui x0, vou colocar xi, que a derivada é zero nesses caras onde xi seja mínimo ou máximo. Essa é uma das conclusões da nossa aula de hoje, tá? Só que, como toda ideia, ela pode estar incompleta, tá? Pode ser que a dedução de Fermat seja uma ideia boa, mas não seja uma ideia fechada. Talvez ele não consiga captar todos os casos. Queres ver? Um simples caso já pode deixar o Fermat muito pensativo. Um simples caso seria o seguinte: se eu pegar essa função, a função módulo de x, o gráfico dela é uma coisa assim, tá? Esse é o gráfico da função módulo de x. Aí eu te pergunto, antes de te fazer a pergunta, a função módulo de x, você pode pensar assim: o módulo de x, ele é o próprio x, se esse x for um valor não negativo, tá? E ele é menos o x, se esse x for um valor negativo, tá bom? Então, quer dizer que antes do zero, você tem essa sentença, menos x. Após o zero, você tem essa sentença, x. Aí eu pergunto para você, se essa aqui é a minha função f de x, quem seria a derivada dessa função? Essa é a pergunta, tá? Aí, a resposta sua tem que ser a seguinte: depende. Depende de qual sentença você está utilizando. Então, depende se você está em valores de x negativos ou valores de x positivos. Então, suponhamos que nós estejamos na parte negativa do domínio, tá? Então, você está trabalhando com isso. Então, a derivada dessa função seria quanto? Menos 1, tá? Então, a derivada é menos 1 se esse x for um valor menor que zero. Tudo bem? Vai dar menos 1. Mas se o x for um valor positivo, vai dar quanto? Vai dar 1. Porque você vai estar utilizando essa sentença. Tá? Mas a derivada dessa função vai dar 1 positivo se esse x for um valor positivo. Tudo bem? Então, quer dizer que se você se aproxima desse lado, a derivada dá menos 1. Se você se aproxima desse lado, a derivada dá 1. Ok?
Mas a derivada, ela não é um limite? Sim ou não? A derivada é um limite. Lembra o que é o limite? A derivada da função em um certo ponto, ele é o limite quando x tende a esse ponto do f de x menos o f do ponto x menos o ponto. Certo? Essa é a definição de derivada nesse ponto. A pergunta que nós gostaríamos de fazer é a seguinte: quanto é então a derivada dessa função em zero? Essa é a pergunta. Beleza? Se a derivada é um limite, então, se esse limite existir, significa que os limites laterais também existem. Os limites laterais existem e têm que ser iguais, tá? Então, se você olha para essa função, o limite de x tendendo a zero da f de x menos o f de zero de x menos zero tendendo a zero pela direita, tá? Ou seja, você quer calcular a derivada dessa função pelo lado direito, a gente já sabe que isso dá 1. Certo? Já sabe que dá 1. Mas, se eu calculo esse mesmo limite, só que fazendo com que o x se aproxime de zero pela esquerda, f de x menos f de zero, x menos zero, isso está dando menos 1. Então, os limites laterais são distintos. Se os limites laterais são distintos, significa que o limite ordinário não existe. Ok? Então, esse limite aqui, que eu fiz a pergunta para você, esse limite aqui, ele não existe. Tudo bem? Se esse limite não existe e esse limite está me dizendo qual é a derivada dessa função nesse ponto, o que eu estou verificando para você, então, é que essa função ela não é derivável nesse ponto. Tudo bem? Então, a função modular ela não é derivável em zero. Se ela não é derivável em zero, o teorema de Fermat que a gente vai ver hoje não consegue responder esse caso. Então, eu tenho aqui uma função, que é uma função relativamente simples, que esse ponto, naturalmente, é um ponto de mínimo, mas o teorema de Fermat não consegue pegar ele. Tá? Ele vai ficar de fora. Essa ferramenta, teorema de Fermat, não serve para esse caso. Tudo bem? Diga. Só para casos suaves. Se as funções forem suaves, o teorema de Fermat vai nos mostrar quem são os caras que são candidatos a máximos e mínimos. Se a função não for suave, não vai rolar. Tá bom? Que é esse caso. A função aqui ela não é suave em zero. Ela tem um bico em zero. Tudo bem? Muito bem. Muito bem. Deu para compreender a ideia do que vai ser a nossa aula de hoje? Tá? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de máximos e mínimos e um pouco de suavidade. Tá? Muito bem. Esses pontos a gente chama pontos de singularidades. Tá? Os pontos de singularidade são pontos assim excepcionais em cálculo. Pontos assim muito interessantes. Você vai ver nos cursos de cálculo, tanto cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, não importa. Todos os livros fogem dos pontos de singularidade. Eles vão fugir. Tá? Aí você se pergunta, mas espera aí, mas por que não ataca o problema de enxergar o que acontece nos pontos de singularidade? É porque precisa de um pouco mais de ferramenta matemática. Tá? Mas eles são pontos excepcionais. Excepcionais mesmo. A gente vai ver um probleminha que envolva isso. Vocês vão gostar. Não hoje, tá? E tem, inclusive, um curso só disso, que é Teoria das Singularidades. É belíssimo o curso. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje de extremos relativos e absolutos e método do intervalo fechado. Método do intervalo fechado, de fato, vai ser um método. É como a gente deve seguir os passos para descobrir máximos e mínimos de uma certa função delimitada em um domínio fechado. Tá? Muito bem.
Então, a definição de máximo absoluto talvez seja a definição mais simples. Tá? Bem, a gente quer ver máximo absoluto e mínimo absoluto. Olha para cá. Olha para cá. Pode tirar o slide, por favor. Se você quer máximo absoluto, se eu te digo assim, que você tem uma função, tá? Uma função f, e se você tem a função f, você já conhece quem é o domínio dessa função f. Se eu te disser que em C temos o máximo absoluto de f, o que você acha que isso significa? Se eu te disser que em C eu tenho o valor máximo absoluto de f, o que isso significa? Pode falar. Matematicamente, o que isso significa? É o maior valor da função. Como é que a gente escreve isso em simbologias matemáticas? Fala para mim. Pode falar. Como a gente escreve? Como? F de C, o que mais? F de C. Ele é o máximo absoluto da função. Como a gente pode escrever matematicamente? É o quê? Você falou a palavra certa. Diga. Você de óculos que está se agachando cada vez mais. Né? Maior do que... Aí pode acrescentar mais uma coisinha igual. Tá? Então, o f de C é maior do que ou igual o f de x. Que mais? O quê? Eu escutei uma expressão correta. Para todo x, excelente. Para todo x, o que mais? Para todo x o quê? Para todo x, diferente de C? Quem quer melhorar essa frase? Para todo x, pertencente ao domínio da f. Perfeito. Tá? Isso quer dizer máximo absoluto. Tá bom? O que isso está nos dizendo? Que qualquer cara que você olha no domínio da função, você calcula o valor desse cara, ele nunca vai passar do f de C. Na pior das hipóteses, ele pode ser o próprio f de C. Pode ser igual ao f de C, mas nunca vai passar de f de C. Tudo bem? Exemplo. Exemplo. Você me dá um exemplo. Não, eu preciso de uma função. Exemplo. Log. Por que o log eu não posso? Por que o log eu não posso? Porque ele tende ao infinito, ele não para de crescer. Então não posso log. Entendeu? Ele não vai ter um valor máximo. Mas é o mesmo. Seno. Boa. Eu vou pegar f de x igual seno de x. Tá bom? F de x igual a seno de x. Seno de x tem valores absolutos? Máximos absolutos? Sim ou não? Onde acontece? Onde? X igual a quanto? Π sobre 2. Tá? Então, se eu pegar o C, que aqui a gente escreveu C, se eu pegar C igual a π sobre 2, quanto é o f de C? F de C é o f de π sobre 2, que é o seno de π sobre 2, que dá 1. Eu te pergunto, qual é o domínio da função seno? Domínio da função seno? Todos os reais. Tá? Então, domínio do seno, domínio dessa função f, é todos os reais. Eu te pergunto, existe algum número real
que quando eu calcular o seno desse cara, vai passar de 1? Não. Entendeu? Então, para todo x pertencente ao domínio, no caso, que são os reais, temos isso. O seno de π sobre 2 sempre é maior ou igual que o seno de x. Lembrando que o seno de π sobre 2 é 1. Tudo bem? Existe algum outro x que o seno dá 1? Existe ou não? Quantos? Infinitos. Perfeito. Gostei da resposta. Então, quais são os outros valores de x que o seno dá 1? Se você pegar x igual a π sobre 2, lembra do ciclo trigonométrico? Então, aqui é π sobre 2, certo? Tá bom? Então, isso na primeira volta, tá? Mas ele pode voltar novamente para cá, certo? Então, quando ele chegar aqui, é π sobre 2. Se ele der mais uma volta, ele retorna para cá, certo? Então, eu preciso de quanto? Como eu escrevo isso? Como eu escrevo? Como eu escrevo isso? Tá, mais uma volta. Mais 2π, certo? Mas ele pode dar mais uma volta, não pode? Então, mais 2π. Aí não pode dar mais uma volta? Mais 2π. Você vai ficar escrevendo isso? Como é que se escreve isso tudo de uma vez só? 2kπ. Perfeito. Então, é 2kπ. Onde esse k pertence a quem? Pertence a quem? Qual o conjunto? Os inteiros. Ou os naturais. Tá? Vamos colocar os inteiros. Tudo bem? Nota que aqui você já tem infinitos números. Tá? Infinitos números. Então, tem infinitos pontos de máximos absolutos dessa função. Deu para entender a ideia? Tá? No mesmo exemplo, eu te pergunto, essa função possui mínimo? Sim ou não? Sim. Qual é o mínimo dela? Pode falar, qual é o mínimo dela? Menos 1. E acontece onde? Em 3π sobre 2. Então, se você pegar c igual a 3π sobre 2, você vai ter que o f de c, que é o f de 3π sobre 2, isso é o seno de 3π sobre 2, que dá menos 1, certo? Tá? E esse menos 1 é o seno de 3π sobre 2, isso sempre é menor ou igual que o seno. Para todo x no domínio dessa função. Certo? Qualquer cara que você pensar no domínio sempre vai ser maior ou igual que menos 1. Então, eu nem defini para você o que é ponto de mínimo absoluto, mas você já sabe. Então, o que é o ponto de mínimo absoluto? A gente pode escrever agora. Então, mínimo absoluto é o seguinte, é um certo C que está no domínio. Eu vou trocar de letra só para vocês não ficarem confundindo. Vou chamar de D. D. Tá. Um certo D que está no domínio da função. Tá o quê? Esse f de D é menor ou igual que a f de x para todo x no domínio da função. Tá bom? Isso aqui é chamado de mínimo absoluto. Tudo bem? É difícil de compreender essas duas definições? Definição de mínimo e definição de máximo. Tá? Muito bem. Me dá um outro exemplo agora que você conhece muito bem, de máximo absoluto ou mínimo absoluto, não importa. Ah, muito bem. Já me responderam a função quadrática. Tá?
Então, essa função aqui, f de x igual a ax² mais bx mais c, o gráfico disso é uma parábola que pode ser com cavidade para cima ou para baixo, dependendo do sinal de A. Se A for positiva, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, aquele vértice da parábola é o ponto de mínimo absoluto da função. Tudo bem? E se for negativo, o vértice vai ser o ponto de máximo absoluto. Tudo bem? Consegue me dar outro exemplo? De uma função que tenha máximo e mínimo absoluto? Cosseno. Cosseno é equivalente a seno. Outra? Ah, vai começar a malandragem agora. Menos cosseno. Aí o outro vai dizer menos seno. aí o outro vai dizer assim, seno de menos x. Ah, tem um cosseno de menos x. Outras. Cosseno. O quê? Não entendi. Ah, cosseno hiperbólico. Perfeito. Perfeito. Serve. Cosseno hiperbólico a gente já viu que o gráfico se assemelha a uma parábola, lembra? Caiu na nossa prova, não foi? Terceira prova? Segunda. Segunda prova, né? Tinha lá o cosseno hiperbólico. Outra função. Outra função. Alguém lembra de outra função? Eu não lembro de cabeça agora outra função. Tangente. Mas ela sempre está crescendo, então não tem um mínimo nem um máximo. Né? Uma das trigonométricas dá para fazer isso. Se você pensar um pouquinho aí, você vai ver que tem uma trigonométrica que ela faz assim. Pensa um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, vamos falar agora de relativos. A gente quer falar de relativos. São máximos, mínimos, só que eles são relativos. Eles só estão restritos a uma certa região, tá? Então, se você quer os máximos de uma certa região, máximo local, tá? Então, suponha que esse C, pertencente ao domínio da função, seja o máximo local, tá bom? Se ele é máximo local, o que significa? F de C tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual que quem? Que a função f de x. Que mais? Numa certa limitação. Como que a gente escreve essa limitação? Quando x tiver contido, pertencer a um certo intervalo, um intervalo pequeno. Esse intervalo pequeno contém o C. Então, é C menos um delta, C mais um delta, isso que esteja dentro do domínio. Então, ao invés de escrever contido, eu vou escrever interseção aqui. Intersectado com o domínio da F, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Suponha que esse aqui seja o eixo X e que o gráfico está aqui, tá? Esse é o gráfico. Esse carinha aqui seja o meu C, tá bom? Então, ele é máximo pertinho do C. Tá? Não posso, por exemplo, não posso fazer isso aqui, ó. Dizer isso aqui. Vamos lá. Aqui, aqui. Não posso dizer que nessa região o C é ponto de máximo, certo? Não posso. Por quê? Esse cara estaria dentro dessa região, tá? Então eu tenho que pegar um intervalo pequeno. Tá? Então, esse intervalo pequeno que eu vou pegar vai ser assim. Eu vou andar só um pouquinho para a direita e só um pouquinho para a esquerda. Tá? Então, vai ser um C mais um delta. E vou andar só um pouquinho para a esquerda, vai ser um C menos um delta.
Vai ser esse pedacinho aqui. Nessa regiãozinha aí, tá tudo ótimo, tá? Mas pode ser que você esteja vivendo muito perigosamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: pode ser que o seu domínio termine aqui nesse ponto, tá? E o seu C, eu vou colocar o C bem aqui, só que pensa que o C está muito perto desse cara, mas muito perto mesmo, tá bom? Muito perto mesmo. E o seu domínio vai até aqui. Como o C está muito perto desse cara, se eu pegar um delta um pouco maiorzinho, pode ser que o delta venha para cá, ó. C menos delta, entendeu? Pode ser que acabe passando do domínio, tá? C mais delta. Mas eu não posso vir para essa região, porque essa região não está no domínio da função. O domínio da função é desse risco para lá, tá? Por isso que eu estou pensando na interseção. Tudo bem? Então, a interseção desse intervalo, esse intervalo é isso tudo, mas não faz sentido fazer conta nesse pedacinho, porque não faz parte do domínio, tá? Então, eu vou fazer a interseção do intervalo com o domínio. Então, vai sobrar isso aqui, ó. Tudo bem? Eu não quero correr risco de cair fora do domínio da função, tá? Por isso que eu vou escrever essa interseção aqui. Tá bom? Muito bem. Então, vê os exemplos. Então, essa é a sua definição de máximo local e aquela outra definição de mínimo local. É quando está muito perto, tá, do seu candidato lá. Então, isso aqui não precisa, já falamos. Aqui, olhando para esse gráfico. Olhando para esse gráfico, esse A, ele é um ponto de máximo local. Esse B é o quê? Mínimo global. Se o gráfico for só isso, a gente pode afirmar com certeza que o B é mínimo global. Mas por que eu não consigo afirmar que o A é máximo global? Por que eu não consigo? Porque, olha, lá para o final do gráfico ali, tem uma parte que está bem mais alta que o F de A, tá? Então, não dá para afirmar isso, porque tem partes mais altas. Então, ele é só máximo local, tá bom? Muito bem. Essa função, que é a função que vocês citaram, ela tem mínimo global, tá? E se eu te disser assim, o gráfico dessa função não é só isso, eu consigo garantir que esse ponto é mínimo global? Sim ou não? Sim, porque a gente sabe o gráfico dessa função, é uma parábola. Ela não vai voltar a descer, tá bom? Ela vai crescer para os dois lados, ela não vai voltar a descer, tá? E essa função? O que a gente vai dizer dessa função? X ao cubo menos 3. O que a gente pode falar dela? Tem mínimo local? Não tem nada? Não, ela tem um monte de coisa. Isso, gostei. Ela não tem mínimo e nem máximo. Tá bom? Mas, e, olha para cá. E se eu tivesse feito assim? F é uma função que vai de menos 1 para R. Olha, estou restringindo o domínio, tá? E ela faz o seguinte, ela pega um x aqui e faz a seguinte conta. F de x, a conta é x ao cubo. Tá bom? O gráfico dessa função é o seguinte. Em menos 1 dá menos 1.
e em 1 dá 1. Em 0 dá 0. Tá? Esse é o gráfico dessa função. X ao cubo. Eu te pergunto, tem máximo e mínimo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, volta lá no slide rapidinho. Coloca lá no slide. Lá era x ao cubo menos 3. Então, vou alterar a nossa função. Ela não vai ser mais x ao cubo, vai ser x ao cubo menos 3. Se eu faço isso, o que acontece com o gráfico da função? Desloca para onde? Para baixo. Então, o eixo x já não é mais esse. Certo? Vai ter que deslocar do 0, vai ter que deslocar para menos 3, né? Certo? Esse carinha seria o menos 2. E esse carinha seria o menos 4. Ok? Então, o 0 está bem aqui. Esse é o novo gráfico. Tá? Esse agora, esse menos 1 está aqui. Esse 1 está aqui. Esse é o gráfico da função agora. Desloquei ele para baixo. Tem máximo e mínimo? Sim ou não? Mas por que você disse agora há pouco que não tinha lá no slide? Porque lá no slide, o seu domínio é todo R. Aqui não, aqui eu restringi o domínio, correto? Eu peguei um pedaço do domínio. O domínio aqui é o intervalo fechado. Então, nesse intervalo fechado, ela vai ter, sim, máximo e mínimo. O máximo dela vai ser esse e o mínimo dela vai ser esse. Tudo bem? Tá? Então, ela tem máximo e mínimo. Então, sempre que alguém perguntar para você assim, te deu uma função qualquer, dada essa função, tem máximo ou mínimo? Primeira coisa que tu tem que te perguntar é a seguinte, ou pergunta para a pessoa, qual domínio você está se referindo? Ok? Aí a pessoa diz assim, o domínio da própria função. Então, é o máximo que você pode colocar ali. No caso de uma função polinomial, o domínio é todo R. Se a pessoa te diz, o domínio da própria função, então você vai pensar em todo R. Em todo R, a função x ao cubo vai embora para cima e vai embora para baixo. Então, não tem máximo nem mínimo. Tudo bem? Quadrática, você pode dizer que tem mínimo. Tá? Vai depender muito de algumas funções. Essa eu estou falando só do x ao cubo. Pode ser que eu altere essa função cúbica. Eu coloque um fator quadrático ali, um fator de grau 1. Quando eu fizer isso, ela vai fazer isso, assim, ó. Vai fazer uma coisa assim, ó. Quando acontecer isso, vai ter um ponto de máximo e vai ter um ponto de mínimo. Entendeu? Que não é global, é só local. Fala um pouquinho mais alto. O que é que tem ela? A nossa colega está pensando assim, vamos olhar para essa função. Se eu olhar para a derivada dessa função, como essa é uma função? Eu estou dizendo que é o gráfico de uma função cúbica, polinômio de grau 3, então quando você derivar ela, você vai achar uma função, a função derivada dela, que é um polinômio de grau 2. Esse polinômio de grau 2 vai ter um mínimo, mas é o mínimo da função derivada, não é o mínimo da função original. Entende? Tá? Então, aproveitando que tu estás falando isso, então o que você teria? Suponha que você tenha uma função ax ao cubo mais bx quadrado
mais cx mais d. Uma função cúbica, tá? Naturalmente, quando você derivar isso, vai chegar num 3ax² mais 2bx mais c, que é de grau 2. Quando você esboçar o gráfico disso aqui, pode ser que tenha raízes. Pode ser, não garante. Suponha que tenha raízes, tá? Então, suponha que tenha raízes e que as raízes se comportem assim. Sejam essas raízes sempre positivas aqui. Tá bom? Esse carinha aqui não tem nada a ver com ponto de máximo e mínimo. Tá? Ele tem a ver com o ponto de mínimo da derivada. Tá bom? Não da função original. O que vai me falar sobre os pontos de máximos e mínimos da função original não são esses caras. São esses caras. As raízes da derivada. Tá bom? Antecipando já uma coisinha para vocês, o que vai nos interessar aqui é o seguinte. Esse sendo o gráfico da função derivada, olhando para o sinal do gráfico, antes dessa raiz, o gráfico está acima do eixo x. Então, a imagem é positiva. Tá? Entre as duas raízes, o gráfico da derivada está abaixo do eixo x. Então, ela tem sinal negativo. Depois dessa raiz, está acima do eixo x. Então, ela tem sinal positivo. Olhando para a função original, o que esses sinais me dizem? Me dizem que, antes dessa raiz, a função original, como a derivada significa taxa de variação, ela tem taxa de variação positiva. O que é taxa de variação mesmo? É o quanto a função está variando. Ela está variando positivamente. Significa que ela está crescendo. Ok? Se ela está crescendo, de repente ela está decrescendo. Então, ela vai crescer, 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 vai parar de crescer, depois ela decresce. Então, naturalmente, eu irei pensar que entre essa região de crescimento e decrescimento tem um ponto de máximo. Entendeu? E depois ela vai decrescer, 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 e depois ela volta a crescer. Espera aí. Então, se ela decresce e depois cresce, vou pensar no ponto de mínimo. Daí a importância desses dois pontos. Eles vão nos dizer sobre máximos e mínimos de uma função derivável. Tá bom? Se for do estilo módulo de x, não vai nos dizer. Tá? A gente perde esses pontos no meio do caminho. Tá bom? Muito bem, muito bem. Isso é coisa que a gente ainda vai ver, tá, pessoal? Não se assustem. Isso é tranquilo, tá? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui nós temos pontos de máximos e mínimos. Esse teorema é o teorema de Weierstrass, tá? O teorema de Weierstrass é um teorema muito, mas muito intuitivo. Muito intuitivo. E, pela experiência que eu tenho em matemática, por incrível que pareça, os teoremas mais intuitivos, as coisas mais óbvias, são as mais difíceis de serem demonstradas. E esse teorema é um dos casos, tá? Não vou demonstrar esse teorema para não cansá-los, mas eu conversei com o professor Emerson que esse é o segundo resultado que a gente optou em não demonstrar. E todos os dois estão super relacionados. Todos os dois usam um teorema que a gente não usa em cálculo 1, que é o chamado teorema dos intervalos encaixantes. Eu só mencionei para vocês a ideia de como funciona. Então, a gente vai tentar organizar uma aula, não uma aula com vocês aqui, tá? Para que vocês não sofram, em que a gente vai demonstrar esses teoremas, tá? Detalhadamente. Claro, não vai ser obrigado vocês assistirem, tá? Mas para quem tiver uma curiosidade matemática de saber como é a demonstração desses teoremas, a gente vai demonstrar, tá bom? Então, esse teorema, ele é muito, muito intuitivo. Coloca lá para a gente, por favor. Olha o que você precisa ter. Você precisa ter uma função que seja contínua. Você precisa que essa continuidade aconteça em um intervalo fechado. Tá bom? E
Se isso acontece, então f assume valor máximo. A conclusão é a seguinte, que f assume valor máximo absoluto f de C e mínimo absoluto ali está sendo chamado de f de D em C e D, com esse C e D nesse intervalo AB. Tá bom? Esse é o teorema de Weierstrass. Tá? É muito óbvio o teorema. Muito óbvio mesmo. Vamos pensar na forma mais infantil e inocente possível. Vamos pensar assim, ó. Como seria uma forma bem inocente de pensar nesse teorema? Você tem uma função contínua. Qual é a ideia da função ser contínua? Quem lembra? Qual é a ideia? Oi? Esse menino está estudando muito cálculo. Ele respondeu perfeitamente. Ele respondeu, o limite da função naquele ponto é igual à imagem da função naquele ponto. Tá perfeito, mas eu quero a noção intuitiva. Isso, perfeito. Perfeito. Uma função contínua significa que você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel, sem tirar a caneta do papel. Você consegue desenhar todo o gráfico dela. Tá? Isso quer dizer uma função contínua. Tá bom? Se ela é uma função contínua, então, em um intervalo fechado, seria possível ela alcançar um valor mais infinito? Seria possível? Seria ou não? Se ela é contínua em um intervalo fechado, você acha que é possível ela alcançar um valor mais infinito? Essa pergunta nem faz sentido. Entende? Mais infinito é uma simbologia, certo? Ok? Então, é impossível essa função ir para mais infinito e ir para menos infinito. Porque, como o nosso colega disse para a gente, matematicamente, significa que se a função é contínua, que se você faz isso aqui, o limite da f de x quando x tende a A, isso é o f de A. F de A é o valor da função avaliada nesse ponto que pertence ao domínio dela. Tá? Como eu estou escrevendo aqui A e B, eu vou colocar aqui um outro cara, vou colocar um K. Não, K a gente sempre pensa em constante, né? Vou colocar S. Tá? Onde esse S pertence ao domínio da função, que nesse caso aí é o intervalo fechado. Tá? Esse S está lá dentro. Se a função está definida em S, significa que quando você fizer a conta disso, isso vai dar um valor, concorda? Vai dar um valor. E esse valor tem que ser finito. Tudo bem? Isso aqui tem que ser finito. Por mais grande que ele seja, não importa, ou muito pequeno que seja, ou negativo com valor muito alto, absolutamente falando, não importa, é um número fixado, tá? Então, o que o teorema está nos dizendo é o seguinte, que se você está em um intervalo fechado, AB, o gráfico da função entre A e B, o gráfico da função, ele não vai embora lá para cima. É impossível acontecer isso. Ele não vai explodir. Ele vai ter que descer uma hora, tá? E nessa hora que ele descer, ele alcança o máximo. Tá bom? Aí ele também não vai embora lá para baixo. É impossível acontecer isso. Ele vai ter que voltar a subir alguma hora. Não importa que hora isso vai acontecer. Mas na hora que ele voltar a subir, ele alcançou um valor mínimo. Tudo bem? Esse cara seria o máximo e esse cara seria o mínimo. Tá? É essa a constatação de Weierstrass. Tudo bem? Então, se você tem uma função contínua definida em um intervalo fechado,
ela alcança máximo e mínimo. Agora, esse máximo e mínimo podem ser no pico de uma curva ou pode ser nos extremos dos intervalos. Tudo bem? Exemplo do extremo dos intervalos. Acabamos de ver. X ao cubo menos 3. Olha, ela alcança mínimo aqui e máximo aqui. Tudo bem? Muito bem, vamos ver exemplos disso. Esse teorema de Weierstrass Vamos fazer o teorema de Fermat, né? Não dá para resistir. Vamos para o teorema de Fermat, que é belíssimo. O teorema de Fermat diz o seguinte, que se F tiver um valor máximo ou mínimo local em C, e se por acaso essa derivada da função em C, se isso existir, então essa derivada dá zero. Tá? Esse que diz, essa parte final não tem, tá? É em AB, tá? Não faz sentido esse finalzinho, só precisa cortar esse finalzinho aí, tá bom? Então, isso é o teorema de Fermat, tá? Olha o que o Fermat nos diz. Se você fizer o seguinte, se você tiver uma função que ela apresente, não importa se é máximo ou se é mínimo local, tanto faz, qualquer um dos dois, em C, se por acaso essa função, se ela for derivável em C, essa derivada dá zero. Tá? É isso que vai nos dizer Fermat. Lembra do exemplo inicial da aula? Nós trabalhamos com a função módulo de x. A função módulo de x é derivável em zero? Não, a gente verificou que não é derivável em zero. Então, o teorema de Fermat não serve para essa função. Porque ele diz que a derivada tem que existir nesse ponto. Entende? Tá? Então, se o ponto C for máximo ou mínimo e for derivável nesse ponto, essa derivada dá zero. Tá? Vamos demonstrar isso. Uma demonstração. Vamos supor que seja máximo. Tá? Suponha que em C temos valor de máximo local. O que significa matematicamente f de C ser máximo local? O que significa? Matematicamente. Significa que o f de C é maior que todo mundo perto do C. Concorda? Porque ele é máximo local. Tá? Então, isso significa que f de C é maior ou igual que f de x para todo x que estiver bem perto do C. Tá? Vou colocar aqui perto do C. Tá? Esse perto do C a gente já sabe que tem que ser bem perto. Tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer uma adaptação bem sugestiva. A nossa adaptação vai ser a seguinte. Bem, se vale para todo mundo pertinho do C, então eu vou fazer assim, ó. Tome H maior que zero com H tendendo a zero. Tá bom? O H é maior que zero e o H está indo para zero. Tudo bem? Então, se o H está indo para zero e ele é um valor positivo, então ele está indo para zero pelo lado direito. Tá bom?
Muito bem, então f de x, f de c, qual comparação eu consigo fazer com f de c e f de c mais h? O h não é um cara pequenininho? O f de c não é máximo local? Se ele é máximo local, ele tem que ser maior ou igual que f de c mais um h, concorda? Tá? Porque o h é pequenininho, certo? Por isso aqui que nós escrevemos bem aqui. Tá? Então, ele tem que ser maior ou igual que isso. Tá bom? Então, eu vou passar o f de c para lá. Vai ficar aqui, ó, 0 é maior ou igual que f de c mais h menos o f de c. Tá bom? Atenção. O h não é um cara que é maior que 0? Se é maior que 0, você pode dividir tudo isso aqui por h, certo? Tudo bem? Porque é maior que 0 e não vai alterar a desigualdade. Vai ficar 0 maior ou igual que f de c mais h menos o f de c, dividido por h. Tá bom? Você tem uma coisa que é menor ou igual que 0, sempre. Aplica o limite aqui dessa forma. Tá? Então, vai ficar 0, que limite de h indo para 0 pela direita de f de c mais h menos o f de c. Isso sobre h. Tá bom? O que é esse limite? É a derivada. Derivada da função f no ponto c, só que essa é a derivada pela direita. Ah, que maravilha, né? Que coisa linda. Essa aqui é a derivada pela direita. É a derivada em c, só que isso pela direita. Vou colocar assim. Tá bom? Mas isso aqui existe? Existe ou não? Não é a hipótese do nosso teorema? É a hipótese. Se o limite existir, tá? Então, como a derivada é um limite e esse é o limite lateral, ele tem que existir. Como ele tem que existir, ele tem que ser menor ou igual que 0. Tá? Beleza. Deixa isso aí. Vamos continuar aqui. Então, eu já sei que o limite pela direita dá menor ou igual que 0. Mas olha, nós fizemos isso tudo com C, e eu me aproximei de C pela direita, tá? E se eu quiser me aproximar de C pela esquerda, o que vai acontecer? Quando eu me aproximar de C pela esquerda, o H também vai tender para 0, certo? Só que o H vai ser positivo? Sim ou não? Não. O H vai ser o quê? Negativo. Tá? Então, nós temos isso. Vai ficar assim, ó. 0 é maior ou igual que f de c mais h, menos o f de c. Isso a gente já tem lá, que é aquilo que eu marquei lá para vocês. O h é uma coisa negativa que está indo para 0. Se é negativo, está indo pela esquerda. Quando eu dividir isso tudo por h, h é negativo, altera a desigualdade. Tá? Fica 0 é menor ou igual que f de c mais h menos o f de c. Isso tudo dividido por h. Agora eu aplico o limite. Vai ficar 0 menor ou igual que o limite de h indo para 0 pela esquerda de f de c mais h menos o f de c dividido por h. O que é isso? Isso é a derivada, certo?
Isso é a derivada da função em C pela esquerda. A derivada pela direita deu menor ou igual que zero. A derivada pela esquerda deu maior ou igual que zero. Eu disse para você que a derivada existe. Se existe, esses dois limites têm que ser iguais. Tem que ser quanto, então? Portanto, f' de C tem que ser zero. E está demonstrado o nosso teorema. Belíssimo, né? Belíssimo. Então, você já sabe de agora em diante, se você tem uma função que ela é derivável no ponto, se esse ponto é máximo ou mínimo, a derivada dá zero. E isso é ótimo, porque hoje você vai pegar 173 questões, vai derivar e vai igualar a zero, e vai achar 295 pontos de máximos e mínimos. E você não vai ficar conformado. Você vai pegar o Sturt e vai resolver. Você vai pegar o Guidorize e vai resolver. Esse exemplo a gente já fez. Foi o nosso primeiro exemplo da aula. Fiz questão de fazer esse exemplo sem ter visto o teorema, para vocês perceberem o quanto que o resultado é natural. A gente não precisou saber do teorema e a gente conseguiu resolver esse exemplo, tá? Porque é uma coisa natural. Agora que está demonstrado, a gente olha e diz, claro, tá? A derivada lá não é zero. A derivada nem existe, tá bom? Outro exemplo, esse exemplo, f de x igual a x ao cubo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro voltar no enunciado do teorema. Olha o que diz o enunciado do teorema. Presta muita atenção. Se f tiver um valor máximo ou mínimo, essa é a primeira coisa que está escrito. Se tiver máximo ou mínimo e ela for derivável nesse ponto, ou seja, essa derivada existir, a derivada dá zero. Então, você vai agora para o seu exemplo. f de x igual a x ao cubo. Olha para cá. Derivada de x ao cubo é quanto? 3x². Você quer saber onde a derivada dá zero? Quando é que isso dá zero? Quando é que isso dá zero? Quando x é zero. Zero é ponto de máximo? Zero é ponto de máximo? É ponto de mínimo? Sim ou não? Vai depender desse giz jogar em você. É máximo, é mínimo? Eu não falei de domínio. Tá? Desculpa a minha brutalidade. Hein? Vai ser máximo ou mínimo por essa conta que eu acabei de fazer? Sim ou não? Não. Porque o teorema de Fermat começa com qual hipótese? Se a função tiver máximo ou mínimo naquele ponto e ela for derivável naquele ponto, essa derivada é zero. X ao cubo já sei que não tem máximo e nem mínimo. Então, se você derivar e der zero, para com a tua história de querer pensar em máximo e mínimo. Tu não tens que pensar nisso. Tudo bem? Não é a derivada ser zero que você pensa em máximo e mínimo. O teorema de Fermat diz que você já pressupõe que os máximos e mínimos existem. O x ao cubo a gente já sabe que não tem máximo e mínimo. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Tá? Muito bem. Então, esse cara não vai ser nem máximo e nem mínimo. A gente vai descobrir depois o que é que ele vai ser. Então, definição de número crítico ou ponto crítico.
vai ser essa, um ponto ou número crítico de uma função f é o número c do domínio que a derivada dá zero, ou que a derivada não existe. Tá? Então, esse cara do x ao cubo, ele é um ponto crítico da função. A derivada dele é zero. Vai ter exemplos que a derivada não existe no ponto, então você vai dizer também que ele é um ponto crítico. Tá? E a gente vai entender mais na frente os significados desses pontos críticos. Tá? Vamos para os exemplos. Exemplos. Encontre os pontos críticos dessa função. Item A. Quantas pessoas nós temos na sala 8? Que é eles que vão fazer essa questão. É a 8 ou é a 10? Sala 8. Sala 8. Olha, tá cheio. E aí, quem que vai levantar e fazer a questão pra gente? O de azul. O de azul. Mas tem um monte de gente de azul. Claro, de azul. Temos uma moça de cabelo belíssimo ali atrás, de óculos, e ela está sorrindo, já está feliz. Gente, é tão bom estudar cálculo que ela já está sorrindo de felicidade. Mas ela está disputando com a nossa colega sentada na frente, ao lado da moça, talvez de rosa ou de lilás. Eu acho que está de azul também, né? É, você mesmo. É. Ela nem reagiu. Quem vai fazer a questão? Olha, a questão é simples. Eu tenho um polinômio, x² menos 4x, esse polinômio. Eu quero saber desse polinômio. Vamos lá. Isso aqui é uma função quadrática, certo? Certo? Se é uma função quadrática, o que é que nós já sabemos da função quadrática? Que ela tem máximo ou mínimo, certo? Vocês já se perguntaram que existe esse carinha que a gente decora lá no vestibular? X do vértice. Vocês nunca se perguntaram por que essa coisa aqui é menos b sobre 2a? Nunca se perguntaram por que é menos b sobre 2a? Os professores lá usam o seguinte artifício. Pega a primeira raiz, soma com a segunda raiz, divide por 2 e vai dar o cara. Vai dar esse cara. Só que nem toda função quadrática tem raiz, né? Como que você vai somar duas raízes se elas nem existem? Concorda? Faz sentido fazer essa conta, certo? Mas se você tivesse visto o cálculo antes, deveria ter visto no pré-1, lá do fundamental, ninguém ia ficar aterrorizado. Pensa. Se você pega uma função quadrática, chega com o menino lá, ax² mais bx mais c. Joãozinho, de 7 anos, como é que deriva isso? O Joãozinho ia dizer, tio, isso é f' de x igual 2ax, certo? Concorda comigo? Mais derivada disso dá b, aqui como é uma constante não varia nada, né? Ainda ia falar assim mesmo. Tá aí a derivada. A gente não quer ponto crítico? A gente pega isso igual a zero, certo? Então você faz a derivada, tem que dar zero. Mas quem é a derivada, não é isso? 2ax mais b é igual a zero. E o senhor ensinou para a gente na aula passada que quando está positivo, passa negativo. Então vai ficar 2ax é igual a menos b. E o senhor também já ensinou para a gente que quando está multiplicando, passa dividindo. Está aí o x do vértice. Onde muda a concavidade? Não. Qual é o seu nome? Marinho. Marinho está perguntando para a gente se o ponto crítico a gente pode enxergar como sendo o ponto onde o gráfico da função muda de concavidade. Resposta, não.
Tá? Por que não? Porque quando você olha para o gráfico de uma função, o próprio teorema de Fermat já nos diz que os pontos de máximos e mínimos são pontos onde a derivada dá zero. E ser derivada zero é um ponto crítico, entendeu? E se você olha, por exemplo, para aqueles gráficos que nós trabalhamos até agora, gráficos assim, esse cara derivada dá zero, esse cara derivada dá zero. Aqui, esse ponto, em termos de reta tangente, é só onde as retas deixam de ser crescente para se tornar decrescente, mas a concavidade não mudou, está sendo para baixo. Se você olha para esse gráfico, esse ponto é o ponto de mudança de concavidade. Alguns pontos críticos serão pontos de mudança de concavidade. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá bom? Não são todos. Tá bom? Então, já pensou se você tivesse visto isso? Seria fantástico, né? Fantástico, porque você saberia, você ia chegar no ensino médio dizendo, o x do vértice, a gente já sabe, é só derivar igual a zero, pessoal. Direto. Tá aqui, ó. Seu x do vértice, tá? Então, os nossos colegas lá da sala 8 ou 10? É 8? 8? 8. Os nossos colegas da sala 8 já podem nos dizer agora quem são os pontos críticos dessa função. Você vai fazer? Vem aqui. Vai aqui no microfone. O Matheus vai fazer. Quero ver. Matheus falou logo, vamos parar com essa palhaçada aqui, a gente vai fazer essa questão logo. Vamos lá, Matheus. A risada do Matheus assim foi assim de um espetáculo que... Vamos lá. A função é essa aqui, Matheus. x² menos 4x mais 3. A gente quer saber de cara a derivada dela. Pensei que ele ia fazer passo por passo. Pois é, passo por passo, a derivada. A derivada que você quer. Derivada. Você não tá zoando. Não. Tá bom, bora lá então, vai. Vai. A derivada dela é quem? 2x. 2x. Menos 4. Perfeito. Cara, quando sabe é outra coisa. É outra coisa. Agora a gente precisa derivar, já derivou, igualar a zero agora, né? Como é que a gente faz isso? Continua para mim, então. É para igualar a zero? É, precisa igualar a derivada a zero. Não mostra seu drama, mantenha firmeza. Tá bom, deixa eu ver aqui. Por causa dessa parte aí você me pegou, porque realmente eu não sei igualar a zero. Indica algum dos seus colegas para vir fazer, então. Tá bom, vai aquela menina ali, ela fala, mas não fala. Vem você. Vem. Senta lá, Matheus, que ela vai vir. Venha você. Gostei. Eu vou chamar sempre o Matheus agora. Vamos lá. Baixa um pouquinho seu microfone. Diga o seu nome e curso pra gente. Gabriele Nonato, Engenharia da Computação. Engenharia da Computação. Gabriele, né? Uhum. Tá, Gabriele. Como é que a gente faz aqui agora? A gente só coloca 2x menos 4 igual a 0. 2x menos 4 igual a 0. Passo 4 para lá. Passo 4. E passo 2 para lá. Passo 2. Ou seja, x igual a 2. O que significa isso aqui, Gabriele? Sabe dizer pra gente? Que é onde fica lá no finalzinho. Lá. Eu não sei então é o vértice. Uhum. O vértice da parábola. Perfeito. Muito obrigado. Essa dupla vai longe. Dupla Matheus e Gabriele. E o Matheus já chegou logo falando, ela fala, mas ela não vai, né? Parabéns. Muito bem, é isso que você tem que fazer. Você olha para uma função, essa é uma função quadrática. Você já sabe que ela tem ponto de mínimo. Por que você já sabe que é mínimo? Porque o cara é positivo, tá? A concavidade é para cima. Você já sabe que tem ponto de mínimo. A função é polinômio. Se é polinômio, é derivável. Então, está em todas as hipóteses do teorema de Fermat. Então, você pode derivar, você pode igualar a zero, e o cara que você achar é o ponto de mínimo. Tenha garantia. O teorema de Fermat vai nos garantir, tá? Diga. Igualar a zero.
Você derivou e igualou a zero. Igualou a zero a derivada, tá? Então, o que me garante que esse cara é ponto de mínimo é o teorema de Fermat. Então, tudo que nós fizemos aqui foi baseado no teorema de Fermat, tá? Nos garantiu que nós iríamos achar esse ponto, tá bom? Vamos lá, outro exemplo que nós temos lá no slide é a função x mais 1 sobre x. Então, essa função. X mais 1 sobre x. Qual é o passo que a gente tem que fazer? Primeiro, essa função, a gente sabe o gráfico? Sabe o gráfico dela? Não. É estranho, né? X mais 1 sobre x é bem estranho. Porque 1 sobre x a gente já tem uma noção de como é, que é aquele gráfico assim, certo? Esse é 1 sobre x. E o x é aquele gráfico assim, ó. Tá? A gente pode só pensar mais ou menos como poderia ser. Que você quer somar essa parte com essa parte, então muito provavelmente esse gráfico deve subir um pouquinho, tá? Então talvez seja algo assim, e aqui vem para cá, e esse cara está descendo, mas ele está subindo muito, então talvez o gráfico seja algo assim, tá? Desse lado, talvez o gráfico seja assim, e é muito provavelmente deve ser da mesma forma aqui embaixo, tá? É provável que o gráfico seja assim. A gente coloca no GeoGebra daqui a pouco, tá bom? Mas em si a gente não sabe como é o gráfico dela. Mas se o gráfico for assim, já dá para eu ter uma certa intuição de que vai surgir um carinha aqui, não vai? Vai surgir esse carinha e provavelmente ele vai ser um ponto de mínimo, tá? Muito provavelmente também deve surgir um outro carinha aqui que deve ser simétrico a ele, que vai ser um ponto de máximo. Esse vai ser um ponto de mínimo local e esse vai ser um ponto de máximo local. Vamos atrás desses caras, vamos ver se a gente consegue captar eles pelas contas. Então, a gente já suspeita que existem esses caras, vamos verificar quem eles são. Então, a derivada da função. Quanto é a derivada disso? Derivada de x é 1. Derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x. Não é o log natural. Derivada do log natural, que é 1 sobre x. Dá o quê? Menos x elevado a x a menos 2. Então é a mesma coisa que menos 1 sobre x quadrado. Tá bom? Então, menos 1 sobre x quadrado. Certo? Tudo bem? Como eu suspeito que existem mesmo os pontos de máximos e mínimos, o que é que eu faço? Eu pego a derivada e igual a zero. Tá? Então, faço a derivada igual a zero. Esse cara é igual a zero. Vou passar isso aqui lá para o outro lado. Então, isso vai ficar 1 sobre x quadrado é igual a 1. Passo o x quadrado, vai ficar 1 igual a x quadrado. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 1? O mais e menos 1. Tudo bem? Então, x é igual a mais e menos 1. Temos duas soluções. O mais 1 e o menos 1. Beleza? Deu para entender? Vamos ver no GeoGebra como é que fica? Então, a gente precisa colocar aqui a função x mais 1 sobre x, não é isso? Está aí o gráfico. Como a gente tinha imaginado, tá? Então, ela vê uma coisinha aqui, depois ela alcança um certo mínimo, depois ela volta a subir. Olha que interessante, eu vou colocar aqui a função x. Olha aí a função x, a função identidade. Tá vendo? O gráfico aqui acima da função identidade. E lá na outra parte, ela vai ficar abaixo da função identidade. Tudo bem? Tá? Olha lá no GeoGebra. Então, você tem aqui um certo ponto que é um ponto de máximo, e você tem um certo ponto aqui que é um ponto de mínimo.
E olha como é fantástico o GeoGebra. Esse cara aqui, essa função f é verde, né? Eu vou pedir para ele derivar para mim. Você diz assim, GeoGebra, tu é meu amigo? Faz a derivada para mim. Então você faz f' de x. Ah, ele deu a derivada. É essa azul. Aí você diz assim, GeoGebra, me ajuda mais um pouco. Aí ele diz, diga, o que você está precisando? Aí você diz, me dá as raízes dessa derivada. Aí você clica, então, aqui e pede interseção com o eixo x. Aí ele te deu esse ponto e vai te dar esse outro ponto. E esses caras são -1 e 1. Que foi o que a gente acabou de fazer? Aí daqui a pouco você diz assim, GeoGebra, casa comigo. Aí, ó, observa aqui, que depois do ponto B, esse pontinho aqui, do ponto B para lá, o gráfico da derivada está acima do eixo x. Então é positivo o sinal da derivada. O que acontece com o gráfico da função? A função está crescendo. Diga. Dá um zoom? Só um pouquinho de zoom. Tá bom? Então, olha aqui, mais ainda. Antes do ponto B, aqui nesse trecho aqui, o gráfico da derivada está abaixo do eixo x. Então, o sinal da derivada é negativo. O que acontece com o gráfico da função? Ela está decrescendo. Então, a função estava decrescendo, chega no ponto de mínimo, que a derivada deu 0, e depois ela cresce. Beleza? Isso é fantástico, né? Muito bem. Vamos continuar. Ainda temos preciosos minutos. Então, método do intervalo fechado. O que é o método do intervalo fechado? Agora tu vais seguir um certo mecanismo. Qual é que vai ser o mecanismo? Vai ser o seguinte. Para tu encontrar os máximos e mínimos absolutos de uma certa função contínua em um intervalo fechado, você vai ter que prosseguir da seguinte forma. Encontre os valores dos números críticos. Quem são os números críticos? É você pegar a função, derivar e igualar a 0. Certo? Olha lá. Foi isso que nós fizemos aqui. Pegamos a função, derivamos, igualamos a 0 e achamos 1 e menos 1. Isso que a gente fez. Função, derivou, igualou a 0, achamos 1 e menos 1. Esses caras são os críticos. Aí você calcula quanto é f de 1? É tanto. Quanto é o f de menos 1? É tanto. Esse é o passo que tu tens que fazer de agora em diante. Tá? Volta lá no slide. Então, encontre os números críticos de f no intervalo aberto. Tá? Depois, o que tu vais fazer? Tu vais olhar para os extremos dos intervalos. Tá? Tu vai ver, se a função está definida de A até B, você calcula quanto é o f de A. Depois você calcula quanto é o f de B. Tá bom? Calculando esses dois caras, aí você compara tudo o que você fez. Quem é maior? Quem é menor? O maior de todos vai ser o máximo absoluto. O menor de todos vai ser o mínimo absoluto. E fica treinando isso. Tá? Então, essa função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1 nesse intervalo de menos meio a 4, nesse intervalo fechado. Tá? Então, o que o mecanismo nos disse? Ele faz o seguinte, ache os pontos críticos da função. Quem são os pontos críticos? Onde a derivada dá 0. Então, primeiro passo, calcular a derivada. f' de x é 3x² menos 6x, e aqui dá 0. Tá? Onde é que isso dá 0? Então, f' de x, eu posso escrever isso da seguinte forma. Ó, 3x vezes x menos 2. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Se eu quero que a derivada seja 0, como isso aqui é um produto, então um dos dois é 0. Então, para esse ser 0, o x é 0. Tá bom? E para esse ser 0, o x é 2.
Então, esses são os dois pontos críticos. Ok? O próximo passo do mecanismo, ele diz, calcula quanto é o F desses caras. Então, vamos fazer. F de 0. Primeiro, o 0 está aqui dentro? Tá ou não? Tá. Então, eu calculo. Se ele estivesse fora desse intervalo, eu já descartava ele. Já dizia, não me interessa. Tem que estar aqui dentro. Tá? Então, F de 0. Substituindo aqui, vai dar 1. O outro ponto, F de 2. Substituindo aqui, aqui dá 8. Menos 3 vezes, aqui dá 4. Mais 1. Tá? Aqui vai dar menos 12. Com esse cara dá menos 4. Com esse dá menos 3. Então, esses são os caras. 1 e menos 3. Próximo ponto que ele diz lá no mecanismo, calcula o valor da função nas extremidades do intervalo que você está trabalhando. Quem é o intervalo? Menos meio e 4. Tá? Então, F de menos meio é quanto? Substitui aqui. Vai dar menos 1/8, né? Substitui aqui. Vai dar menos 3/4. É isso? Mais 1. Então, você faz as contas. Esse dá menos 1/8, esse menos 6/8 e esse 8/8. Esse aqui dá o quê? Menos 7 vai dar 1/8. Tá bom? Agora, substitui o 4. Diga. Onde? Esse cara... Aqui é 3, né? Vamos lá, vamos pegar de novo aqui. Esse carinha, como é que ele vem? É menos 3. Vou pegar daqui. Ele é menos 3 vezes... Eu tenho que elevar isso ao quadrado, certo? Então, vai dar 1 sobre 4. Isso, né? Então, vai dar menos 3/4, né? Tá bom? Tá? Menos 3/4, aí eu transformei para isso. Menos 3/4 é a mesma coisa que menos 6 sobre 8. Tudo bem? Estou multiplicando em cima e embaixo por 2. Então, é menos 6 sobre 8. Eu só transformei para frações equivalentes. Tá? Tudo bem? Muito bem. Agora, substituindo 4, F de 4 é igual... Aqui vai dar 16, 64, né? Menos 3 vezes 16, mais 1. Esse cara vai dar 48... Negativo vai dar 47. Esse cara vai dar uma coisa positiva grande. Tá? Eu só paro aqui porque eu já sei que são maiores que todos esses outros 3. Tá bom? Então, pronto. Agora, o mecanismo me diz que eu tenho que comparar todos esses caras. Tá? Comparando todos eles, qual é o menor de todos? O menor é... Quem é o menor? 1, menos 3, 1/8 ou esse cara que é um valor positivo alto? É o menos 3. Então, menos 3 é o valor mínimo. Tá? Quem é o maior de todos eles? Esse carinha aqui. Então, o valor máximo acontece em 4. Tudo bem? Tá? Deu para entender o mecanismo? Então, é isso que tu fazes. Tá? Muito bem. Então, olhando para esse gráfico aí, o ponto 2 menos 3 é mínimo global. O ponto 4, 17 é máximo global. Tá? Cuidado com a definição que consta no Sturte. Não tá legal. Tá? O Sturte comete um deslize matemático aí. Não está legal, essa parte. Ele não considera os extremos do intervalo como sendo máximos globais. Isso é um deslize. É máximo global. Tá bom? O Guidorizi está correto, essa parte.
Essa função a gente não vai fazer. Se eu fosse fazer essa, como seria? Eu ainda tenho 1 minuto. Como seria? Os valores máximos e mínimos absolutos dessa função. Você ia ter que derivar a função logaritmo natural de x² mais x mais 1. Qual é a derivada disso? Qual é a derivada disso? Não é isso? É ou não? É isso. Como é que eu acho o ponto crítico disso? Iguala isso a 0. Quanto é que vai dar, então? Igualando isso aqui a 0, quanto é que vai dar? Menos meio. É o único ponto crítico. Tá? O único ponto crítico é quando esse cara dá 0. Tá bom? Então não se assustem com as funções. Quando você deriva, a coisa fica fácil. Tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver o teorema de Rowley e o teorema do valor médio. Tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos. Até mais.